Bom, agora sim. Boa noite, Bela. Boa noite, André. Boa noite, Bel. Boa noite, Ananda. Boa noite, Valila. Boa noite, Ana Sampaio. Boa noite, Lívia. Sejam todos maravilhosamente bem-vindos. Então, antes da gente começar nossa aula de hoje, essa aula de hoje tem como tema forma pensamento. Eu vou dar um tempo em relação aos portais, porque está sendo pedido para a gente falar um pouquinho sobre forma pensamento e depois a gente continua falando e sentindo os portais. Também, como pedido da egrégora, a gente vai trabalhar um pouco mais de limpeza em vocês agora. Então, fechem os olhos. Nesse momento, nos conectamos em luz e amor, a divindade que nós somos, a luz eterna que todos nós pertencemos, do qual tudo é parte e tudo é. E nesse momento, nós intensificamos esse entendimento e pedimos cada vez mais conexão com a fonte. Pedimos e conectamos nesse momento com nossos mentores de luz, que estão sempre conosco, sempre nos orientando, nos guardando, que eles possam, juntamente com a egrégora da Sangha Platinas Solares, os seus guardiões, encaminhar amor e luz, todo irmão, toda irmã, que estejam nos nossos lares, no espaço onde nós nos encontramos, que se porventura estejam aqui em sofrimento, em dor, em revolta, que estejam aqui por conta de fazer algum malefício, ou simplesmente porque estão desorientados, que sejam encaminhados em luz, amor, aos seus lugares devidos, dentro dessa ciranda. Com o contato com a egrégora Sangha Platinas Solares, o Portal Platina, abrimos nesse momento em nós, dizendo: eu sou o Portal Platina, eu sou a luz da unidade, eu sou a unidade em ação. E nesse momento, conectando com toda a egrégora da Sangha Platinas Solares e com o nosso querido tutor Saulo, abrindo esses trabalhos com amor, com entendimento, abrindo os nossos campos para que possamos compreender melhor aquilo que nós aqui estamos em estudo. Com a força de nosso pensamento, vamos criar sobre nós, nesse instante, uma fogueira de chama violeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E à medida que os pulsos forem sendo contados, que essa fogueira de chama violeta possa nos envolver completamente. Todos os nossos corpos, todos os nossos níveis, todos os nossos subníveis, todos os nossos cordões energéticos, todas as nossas vidas paralelas e multidimensionais, agora, transmutando, transmutando, transmutando. Todos os padrões não devidos, todos os padrões inadequados, rompendo qualquer prisão, acorrentamento, encadeamento, rompendo todo e qualquer padrão aprisionador, criado por nós ou criado por outros agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que esta fogueira de chama violeta possa se espalhar por todo o chão, teto, paredes, objetos e pessoas, animais de estimação e plantas, seres encarnados ou não, transmutando, transmutando, transmutando,
todas as energias indevidas, todas as energias inadequadas, energias de luz, amor, energias úteis, energias transformadoras ao nosso processo e à nossa evolução. Que essa fogueira permanecerá acesa e atuante pelas próximas 5 horas a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse momento, a fogueira de chama violeta que nos envolve nesse instante, ela será convertida na fogueira de chama verde-limão, que queimará, eliminará, desintegrará, reduzirá a cinzas toda e qualquer forma, pensamento que possa estar atuando em nosso campo energético, criada por nós ou por outros, que tenha baixo padrão vibratório, queimando chips, implantes, miasmas, objetos de vigilância ou de acorrentamento, atuando a fogueira de chama verde-limão agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos estender essa fogueira de chama verde-limão por todo o ambiente onde nós nos encontramos agora. E ela vai queimar nas paredes qualquer larva astral, qualquer miasma, qualquer objeto de vigilância ou controle, queimando todo e qualquer camuflagem espiritual de baixa densidade, de baixa frequência, atuando e queimando agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chama verde-limão, trazendo a verdade, trazendo a verdade, trazendo a verdade. Tirando a ocultação, tirando a ocultação, tirando a ocultação. Para que sejam aqueles que estão ocultos, visíveis, de suas camuflagens, encaminhados em amor, luz, aos seus lugares devidos. Que assim seja. Criando, nesse instante, ao fim da chama verde-limão, sobre toda a residência onde nós nos encontramos, ou no espaço onde nós nos encontramos, uma grande pirâmide de proteção, com as paredes externas douradas e as paredes internas da cor opalina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantenha os olhos fechados. Nesse momento, desce através do coronário de vocês uma espiral dourada. Essa espiral dourada, ela vai frequenciando o chakra a partir do coronário, descendo pelo frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco, pelo chakra gástrico, pelo chakra sexual, pelo chakra básico, descendo até a planta dos pés, com uma grande espiral de luz,
conectando céu, terra, até o coração do planeta. E dessa espiral que se conecta ao coração de planeta, ao diamante azul, sobe uma energia rubi, também espiralizando, sobe através dos chakras da planta do pé, vem por todo o nosso sistema, passa pelo chakra básico, pelo chakra sexual, pelo chakra gástrico, pelo chakra cardíaco, pelo chakra laríngeo, pelo chakra frontal, saindo pelo chakra coronário, fazendo o alinhamento terra-céu. Respire bem fundo. Respire bem fundo mais uma vez. Podem abrir os olhos devagar. Amores, para que depois, uma boa noite. Por enquanto, eu estou com a minha câmera apagada, porque estou fazendo o Caio dormir. Então, ele está aqui no meu colo e as luzes daqui estão tudo apagadas. Então, eu não posso abrir a câmera por enquanto. Todo mundo bem? Todo mundo feliz, contente, reverberante? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, é só abrir o microfone e falar. Não tem problema, vídeo. Realmente, o horário foi divulgado 9h45, contudo, o reiki terminou anteriormente, e aí eu abri a sala, avisando lá no grupo. E não tem problema, o efeito do que a gente fez vai atuar em vocês mesmos que vocês não estejam na sala. Afinal de contas, a ativação é feita pela ponta de lança. Então, vocês estando ou não aqui, vocês vão receber os efeitos. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Estamos tímidos hoje, só porque não estou aparecendo na tela. Então, tá bom. Então, vamos conversar um pouquinho. Nós estávamos fazendo uma sequência de aulas relativas à percepção dos portais e a egrégora pediu para falar um pouquinho sobre formas de pensamento, porque é muito importante a gente aprender sobre formas de pensamentos e construções mentais. Você falou alguma coisa, Bela? Ah, não. Beleza, então. Então, o que são formas de pensamento? Para vocês não ficarem olhando para o símbolozinho do Golden Walk, eu recomendo vocês rodarem a tela um pouquinho para o lado, aí vocês veem as carinhas das pessoas que estão com a câmera ligadas, tá? Senão vocês vão ficar só vendo o símbolo falando para vocês. Então, formas de pensamento, a gente tem que entender que são criações mentais que nós podemos criar. Na verdade, o fato da gente pensar já cria essas criações mentais. Só que qual que é o grande segredo dessas criações mentais? É que elas têm tempo de vida muito curto. Então, se nós pensarmos neste momento em uma bola dourada com uma carinha feliz,
eu sei que fica bem facinho de pensar, nós acabamos de fazer uma criação mental. E essa criação mental, deixa eu ver quantos participantes que a gente tem aqui. A gente tem 15 participantes, então ela vai ter o tempo de duração. Se todo mundo pensou na mesma bolinha, com a mesma carinha feliz, ela vai ter o tempo de duração de pelo menos uns 20 dias no plano das formas pensamento. Por quê? Porque cada um de vocês contribuiu com uma criação dessa bola com carinha feliz. Então, segundo o Kybalion, o universo é todo que é de natureza mental. E se é de natureza mental, qualquer parte, qualquer ponto que a gente faça um pensamento, nós criamos um objeto. E esse objeto tem tempo de vida de acordo com o nosso foco nesse objeto. Então, por exemplo, essa bola vai durar uns 20 dias, mais ou menos. Mas se eu tivesse falado... Deixa eu ver alguma coisa que seja completamente inusitada para vocês. Ah, tá. Hiperboloide de uma folha. Vamos agora imaginar um hiperboloide de uma folha. Então, a não ser que algum de vocês seja da área de exatas, eu acho que vocês nunca ouviram falar de um hiperboloide de uma folha. Então, somente eu e mais outras pessoas da área de exatas vamos criar isso. Então, qual que seria o tempo de duração dessa forma de pensamento? Algumas poucas horas. Por quê? Porque que vocês estão tentando imaginar alguma coisa e que vai surgir várias interpretações diferentes e eu criei alguma coisa. Então, se eu estou pensando nisso, estou criando. Tá, Bruno, mas que papo de aranha é esse que você está falando para a gente? Por que você está entrando nesse papo? Porque cada vez mais, nosso planeta está entrando num ponto de angústia, de medo e de incerteza. Se nós criamos as coisas com a mente, então você imagina minimamente 7 bilhões de pessoas pensando num vírus e pensando no medo que esse vírus causa. Como vai estar a atmosfera deste planeta? Então, a gente tem que estudar a forma de pensamento. Tá bom? Forma de pensamento, quanto mais nós temos uma meditação dirigida, quanto mais nós fazemos ações coletivas que sejam guiadas por alguém ou por um grupo, mais nós conseguimos criar essa manifestação ao ponto dela se tornar física, manifestável e palpável. Tá bom? Então, quanto mais nós fazemos as meditações, não só a Sangha, mas outros grupos fazem meditações, mais essa psicosfera que a gente tem no planeta é limpa. Menos campo de medo tem. Ou seja, ela tem que ser limpa o tempo todo. Maravilha? Vamos fazer um exercício aqui bastante legal sobre isso? Eu não sei como é que anda a sensibilidade de vocês, mas eu vou ensinar para vocês a fazer formas de pensamento úteis de proteção nesse momento, tá bom? Nada muito complicado. Então, a primeira forma de pensamento que a gente vai criar vai ser uma pirâmide de proteção. Eu não vou entrar muito em detalhe por que é uma pirâmide, mas ela é basicamente o seguinte: a gente vai imaginar, né, quando eu der o comando, a gente vai imaginar uma pirâmide sobre as nossas pessoas, tá bom? Essa pirâmide, ela tem mais ou menos um pouco maior que o nosso tamanho e a base dela é um quadrado, igual às pirâmides do Egito. Todo mundo consegue pensar na pirâmide do Egito? Maravilha. Então, só segue meu comando
e vamos fazer essa criação mental. Com a força do nosso pensamento, vamos criar sobre nós, neste instante, uma pirâmide de proteção, com as paredes externas douradas, com as paredes internas da cor branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha. Quem não conseguiu visualizar essa pirâmide? Abre o microfone e fala eu ou levanta a mãozinha. Mãozinha do aplicativo, tá? Bom, então, Peraí, todo mundo... eu não consegui visualizar ela por dentro, mas eu sei que é branca porque eu já fiz isso algumas vezes. Então, eu não consegui visualizar, mas intuitivamente eu sei que foi criado. Tá, você está sentindo ela? Sim, Ótimo. ela está em cima da minha cabeça. Maravilha. Importante é que vocês tenham sentido ela, ou pelo menos percebido, e aqueles que têm evidência conseguir ver. Maravilha, melhor ainda. A Gil está falando que ela conseguiu fazer em terceira pessoa. Também não consegui visualizar, não. Não, sem problema. Você está sentindo ela? Sinto. Ótimo. Então, perceba que quando a gente faz uma criação mental com mais de uma pessoa, nós gastamos menos energia para poder criar. Agora eu vou ensinar o passo ao contrário. A gente vai descriar essa pirâmide de proteção, tá? Então, vocês vão fechar os olhos de novo, procurar sentir essa pirâmide que está sobre vocês e vão seguir o meu comando, tá bom? Com a força do nosso pensamento, nesse momento, essa pirâmide de proteção que nos envolve será totalmente preenchida de uma luz verde-limão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu quero que vocês vejam ou sintam o que acontece com a pirâmide de vocês quando ela fica totalmente preenchida com essa luz verde-limão. Parece que eu vi ela quebrando algo do tipo. Ah, muito bem. Quem mais sentiu alguma coisa nesse sentido? A minha sumiu. Ótimo. Parecia que ela estava encostada na minha cabeça. E aí ela, tipo, desencostou. Mais alguém? Ô, Bruno, eu tenho duas coisas para falar. Então fala as duas coisas. Uma é que a pirâmide, quando eu imagino ela, eu não imagino igual o André falou em cima da cabeça, não. Eu imagino eu dentro da pirâmide, lá dentro. E eu vou ser bem sincera que quando você falou para preencher com líquido verde, se você não tivesse falado que era uma ação de destruição, eu não teria pensado assim, tanto é que nem pensei, eu me vi lá dentro cheia de líquido verde, não consegui ver essa destruição não, entendeu? Embora eu sabia que o comando era para destruição que você tinha falado.
É porque, na verdade, você pensou em líquido verde. Eu falei verde-limão. Não, verde-limão mesmo que eu pensei. Ah, tá. Mas ela não precisa destruir agora. Por isso que eu falei, observem o que vai acontecer. Algumas pessoas, a pirâmide, ela demora mais tempo. Outras pessoas demora menos tempo. Isso é de cada uma pessoa e o quanto de força mental foi colocado na pirâmide. Tá bom? Além do mais, temos que lembrar que somos seres pensantes. Então, observem o que houve com o... Ah, maravilha, Ludmila. Não tem problema. Mas observe o que houve com a mente de vocês nesse processo. Ô Bruno, o comando que você deu foi de luz verde. Aí, no caso aqui, a Lívia falou líquido. Faz diferença? Na verdade, eu não dei nem comando de luz. Eu falei que fique totalmente preenchida da cor verde-limão. Ah, tá, sim. Então, E essa relação de estar dentro da pirâmide ou a pirâmide em cima da cabeça, faz alguma É, diferença? faz toda a diferença. Porque se a pirâmide está acima da cabeça, ela só está flutuando acima da cabeça. Eu pedi para vocês criarem uma pirâmide de proteção com vocês lá dentro. Hum. Mas a pergunta que eu fiz depois era: o que aconteceu com a mente de vocês enquanto estava preenchendo de luz verde-limão? Ou líquido verde-limão? pra mim, tipo, ela ficou vazia. Não consigo pensar em algo assim, como se tivesse sido limpa. Quem mais ficou também com mente vazia? Ou a Chivalila falou que expandiu. Se expandiu porque já não tinha, o espaço ficou vazio. Quem mais? Só vi muita luz e a pirâmide em si não, assim, como eu já não estava vendo a pirâmide, eu só via aquele clarão dentro da pirâmide, assim. Sabia que era a pirâmide que estava ali, mas não via forma nenhuma, só a luz. Bom, então esse é o outro detalhe. A forma de pensamento não foi só a pirâmide. O pensamento de vocês é uma forma de pensamento. Então, para aqueles que se perceberam em relação à própria mente durante o processo, perceberam que até os pensamentos que estavam na cabeça ou foram tranquilizados ou foram esvaziados. Por quê? Porque a gente deu uma ação, um comando de ação mental, que a criação também foi de origem mental, para que pudesse ter um objeto, no caso a luz verde-limão ou líquido verde-limão, que atua sob formas de pensamento. Essa cor especificamente, o verde-limão, ele interfere nas formas de pensamento, sejam elas criações mentais, que nem a gente fez agora da pirâmide, seja ela através de nosso próprio pensamento. Por isso que alguns de vocês não teve a pirâmide desfeita, mas a mente foi esvaziada. Por quê? Porque a quantidade de pensamento estava em maior número, ou seja, as criações mentais naturais nossas, estava em maior número do que a própria pirâmide. Então, elas foram dissolvidas primeiro e depois a pirâmide vai ser dissolvida com algum tempo. Tá bom? Então, deixem registrados aí para vocês que quando vocês precisarem de esvaziar a mente, porque a mente está muito tumultuada, vocês podem se imaginar dentro de uma pirâmide que seja totalmente feita de verde-limão. Aí vocês devem estar pensando, mas isso é totalmente contraditório. Você está nos ensinando sobre uma luz que é verde-limão e você está pedindo para fazer uma criação mental verde-limão. Então vai dar bug. Não, não dá bug.
A criação é da luz, ela acontece, né? A da luz verde-limão, ela acontece, só que ela tem tempo de vida menor, ela dura menos tempo, porque a própria cor interfere na própria criação. É como se fosse, o pessoal me orienta, o pessoal pitacando aqui para mim. É como se fosse a criação de um próton e de um antipróton. Os dois caminham durante um pouquinho e daqui a pouco um anula com o outro. Maravilha? É igual ao outro me dando pitaco também. É igual fazer aquele salgado que tem sorvete dentro, né? Você pega o salgado, pega a massa, abre a massa, coloca o sorvete dentro, fecha a massa e frita a massa. Então você tem algo que é frito com algo gelado dentro. Inevitavelmente os dois vão ficar mornos e vai ter aquela bagunça do sorvete dentro. Uma criação mental feita feita pela luz verde-limão, ela dura mais ou menos em torno de 5 minutos. Ela dura muito pouco tempo, mas o tempo que ela dura já é o suficiente para poder fazer as limpezas devidas. Maravilha? E o que a gente pode fazer com criação mental? A gente pode fazer absolutamente tudo, inclusive criar vida. Pronto, agora vocês vão me internar, vão mandar o pessoal bater aqui em casa e me levar embora. Sim, com a forma, pensamento, nós podemos criar vida. Se você tem conhecimento sobre a complexidade de todo o movimento em relação a algo, esse algo é criado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós podemos ser perseguidos ou criar para nós perseguidores que serão como obsessores, sem a necessidade que realmente exista um obsessor. Eu não sei se vocês chegaram a ler o livro O Nosso Lar, quando o André Luiz ele desencarna, né, ele morre por suicídio, ele vai e é perseguido por uma forma de pensamento de um personagem de um livro que ele criou. Ele criou o livro, aí tinha lá o personagem que ele criou, e aí quando ele morreu, esse personagem estava lá no astral, esperando ele, e ficou perseguindo ele o tempo todo. Ele não tinha forma, assim, ele não tinha vida, era uma vida artificial, que ela se mantinha enquanto os leitores da obra dele estavam lendo a obra e estavam imaginando a pessoa. Então, sim, nós podemos criar vida, e essa vida tem o tempo de duração igual ao número de pessoas que estão acessando aquela obra, igual à força do pensamento coletivo de todos que estão atendendo aquela obra, e ela vai estar lá, viva, feliz e contente, esperando a gente dar bobeira, tá bom? Então, esse aqui é só um exemplo. Bruno, Oi. eu cheguei atrasado aqui, eu não peguei o exercício, mas assim, é por isso, é nesse mecanismo que funciona o inconsciente coletivo? É nesse mecanismo que funciona o inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo, ele é uma conexão com o que a gente chama de plano mental. E o plano mental, a gente acessa ele, né, que ele é alimentado por nós. Nós é que somos alimentados por ele, né? Porque nele existem várias formas de pensamento, do qual nós, que estamos invigilantes, acabamos acessando. Por isso que de vez em quando aparecem uns pensamentos que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, e a gente fica se perguntando, mas que raio de pensamento é esse? Né? Por quê? Porque naquele momento, a nossa frequência mental, ela foi equivalente à daquele pensamento que já estava lá flutuando
nesse mar de mentes. Vocês já ouviram um ditado falando assim, cuidado com o que desejas, que pode acontecer? Então, o desejo nada mais é do que a expressão de um pensamento do qual a gente coloca bastante intenção nele, bastante sentimento nele. E quanto mais nós colocamos complexidade nesse pensamento, ou seja, além da forma, colocar emoção, colocar o sentir e até mesmo colocar alguns medos, mais ele se torna vivo, mais ele ganha energia mental e menos ele depende de nós. Daí, ele pode nos afetar de uma forma possivelmente intensa. Caraca, tô chocada. Aí a mensagem some. Espera aí, eu vou ler. Ah, pronto. Caraca, tô chocada. Quando a gente desenha isso, também acontece? Sim. Como podemos nos proteger de nossas próprias formas de pensamento? Por exemplo, fiz um desenho espontâneo e percebi que não era tão bom assim. Normalmente eu crio uma caixa e prendei lá, ou rabisco ou queimo. Então, prender, por assim dizer, o desenho, se você imagina que o desenho está sendo preso, ele vai estar preso. Contudo, tanto o desenho quanto a caixa, eles têm duração de tempo. Enquanto você está pensando neles, eles estão lá, atuando firmes e fortes. Quando você para de pensar, eles têm um tempinho que vão começar a se decompor. O legal da forma de pensamento é que ela não precisa ser sustentada por nós mesmos. Ela pode ser sustentada por outra pessoa. Por exemplo, vou pegar aqui quem está aqui na minha telinha. Vou pegar a Ludmilla, que está lá apoiando a mão na cabeça. Então, se eu falar assim, pessoal, pensem atrás da Ludmilla, que tem uma barata. Uma barata do tipo voadora, que é a pior de todo. Todo mundo tem medo de barata voadora. Então, pensem atrás dela. Aí eu paro de pensar. Vou tocar a aula. Deixo só vocês pensando. Quem falou de barata fui eu. Quem criou a barata, você fala assim, é uma barata cascuda, com asas abertas, do tipo marronzinha, mexendo as antenas para um lado para o outro. Tá vendo que eu estou dando mais complexidade? Se eu parar de falar isso e continuar tocando a aula, mandar vocês continuar pensando nisso, quem vai estar alimentando a forma de pensamento já não é mais não sou mais eu, é vocês. Então, uma forma de pensamento, mesmo que tenha sido criada por uma pessoa, ela não precisa daquela pessoa para se manter. Basta somente eu induzir vocês a pensarem nesse assunto e ela continua et infinitum. Cada vez que alguém pensa, alimenta ela um pouquinho mais. Tá bom? Mas não tem barata ali não, tá? Antes que apareça uma de verdade. Tá. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Porque não é barata, tá? Mas o pensar. Por quê? Porque nós podemos utilizar das formas de pensamento de uma maneira bastante interessante. Vocês já ouviram falar que meditar na mesma hora, no mesmo lugar, facilita o processo de entrar em meditação? Vocês já se perguntaram por quê? Alguém arrisca? Eu vou contar até 10, vou fechar o microfone, que eu vou colocar o Caio na cama. Porque você cria uma rotina e quando você faz uma rotina, você repete aquilo e dá mais força? Essa é uma resposta legal. O que mais? É uma projeção ou uma forma de pensamento que você deixa ali já criada, é isso? Isso, tanto a rotina
que foi falado antes. Quanto à criação da forma de pensamento, é justamente isso. Qual que é a rotina? A rotina, você cria um padrão e esse padrão, ele se repete. Quanto mais você repete o padrão, mais fácil fica repetir o padrão. Ou seja, menos você gasta energia para pensar nesse padrão e mais ele acontece de forma automática até o ponto que você não precisa mais pensar nesse padrão, correto? Isso é uma rotina. Vocês não têm que ficar pensando muito em escovar o dente para escovar o dente, correto? Por quê? Porque já virou um hábito, já virou uma rotina e isso acontece de uma maneira bastante natural, correto? Por quê? Porque foi criada uma forma pensamento. Essa forma pensamento, toda vez que chega num determinado momento do seu dia, ela se torna algo praticamente como uma ordem, um direcionamento, do qual você já vai seguir por ali, naturalmente. Quando a pessoa vai meditar, o que fica no lugar da meditação dele? Fica como se fosse a própria pessoa meditando, que é a forma de pensamento direcionadora. Então, quando a pessoa senta no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma hora, essa forma de pensamento, ela já tem um programinha que são relaxar, soltar, entregar. Já é naturalmente isso. Quanto mais você persiste no hábito, mais fácil fica o hábito. Quanto mais você persiste no hábito, mais se torna fácil o hábito. Para as duas coisas. Tanto o hábito positivo quanto o hábito não positivo. Ok? Então, quando nós vamos meditar, fica muito mais fácil a gente meditar naquele momento, naquela hora, naquela posição, porque já tem uma forma de pensamento da gente sentadinho naquela postura. E o mais legal disso tudo, sabe qual que é? Quem tem olhos de ver pode acabar vendo a nossa projeção dessa forma de pensamento a qualquer horário, sentadinho lá naquele canto, meditando. Você já deve ter passado por uma experiência assim, meio que de relance, meio que assustado, chegar num ponto ou numa casa e de repente tem alguém parado num determinado lugar, vão olhar de novo, não tem ninguém. Mas não é a pessoa morta, é a pessoa, ou o dono da casa, ou o morador da casa. Mas por quê? Porque ele habitualmente fica naquele lugar. E ali já cria uma forma de pensamento daquela pessoa. É muito legal também quando a pessoa falece. Significa que o espírito está lá, quietinho, sentado na cadeira de balanço? Não. Ele pode ter ido seguido em frente com a pós-vida dele, está lá curtindo, lá no Caribe espiritual. Só que tem uma forma, pensamento dele, que recorrentemente está sentado naquele lugar. E toda vez que alguém olha para aquele lugar, a imagem daquela pessoa sentada aparece imediatamente na tela mental dela. E o mais legal, por conta disso, ela alimenta aquela imagem. E aí já não é mais a pessoa que desencarnou que está ali projetando, mas as pessoas que estão na casa é que continuam projetando a imagem daquela pessoa sentada naquele lugar. Ô, Bruno, então eu posso desfazer de um padrão, né? Vamos dizer que eu tenho um padrão, sei lá, desde criança. Eu posso fazer um trabalho com o verde-limão para ajudar a desfazer esse padrão, então. Pode. Você pode fazer esse trabalho com verde-limão todos os dias para poder desfazer. Mas lembra que o verde-limão é meio indiscriminador. Ele não discrimina, não. Ele simplesmente age e vai varrendo e não quer nem saber. É igual as nossas mamães que falavam para a gente levantar o pé, aí não levantava o pé e estava lá varrendo o nosso pé, lá varrendo nossa sandália, varrendo tudo que estava na frente, porque tinha que varrer a casa. Não é verdade? É assim que funciona. Vocês, como
Donas de casa atualmente também fazem isso, né? Não querem nem saber, ou donos de casa também, não querem nem saber quem está no meio do caminho, sai varrendo o pé também. E o verde-limão é mais ou menos isso. Ele não quer saber se você vai levantar o pé ou não. Ele simplesmente vai agir indiscriminadamente. Então, quer dizer que ele pode destruir uma forma positiva? Pode. Digamos lá que você fez toda... Você estava lá na reunião reikiana agora há pouco e encheu, e a Lívia e a Angélica te encheu de símbolo, colocou o chokurei, colocou isso, colocou aquilo, colocou... Tá, você tá linda, maravilhosa. Assim, você olha lá, quem tem olhos de ver, você tá toda brilhando, cheio de símbolo, parecendo um pergaminho japonês, né? Aí entra para a aula do Bruno. Aí o que o Bruno faz? Taca fogo verde em vocês. Queima todo o chocolate, todos os símbolos, tá tudo queimado. E aí começa a sumir. Só que vocês perceberam que eu coloquei uma restrição na fogueira. Eu falei que ela atue dos padrões negativos e densos, porque senão lá ia embora os símbolos seus. Tá bom? E aí também tem a questão de quem tem mais força mental. Entra nesse poder dessa disputa. Quem tem mais força mental? Nós, em conjunto, ou a Lívia e a Angélica, mais a egrégora, trabalhando, colocando símbolos em vocês. Porque quem tem mais força mental, a luz verde-limão, ela não consegue ir, a não ser que ela seja utilizada o tempo todo. Se eu falasse, por exemplo, se vocês perceberam, eu desfiz a fogueira de chão violeta, ou verde-limão, antes da criação da pirâmide de proteção. Porque se eu não desfaço isso, o que acontece com a pirâmide de proteção da casa de vocês? Some. E aí eu não fiz nada para vocês, não coloquei proteção nenhuma. Eu simplesmente falei uma coisa que foi desfeita. Tá bom? Então, normalmente a gente atua de forma muito cirúrgica. Você deixa um tempo, você deixa um prazo, e não pode ser tudo, senão vocês vão ficar lá, tipo, vegetando. Afinal de contas, se o pensamento de vocês está o tempo todo sendo apagado, vocês vão resolver o que na vida? De repente não tem alguma outra, porque o verde-limão destrói, então, indiscriminadamente. Não tem algum outro que... Assim, eu posso dar o comando igual você falou, né? Destruir só os negativos. Ou eu dou esse comando, ou então tem alguma outra cor que não sai destruindo tudo. E nós Não, vamos ter que mudar, então, o encontro do reiki, né? Para outro dia, sem ser da educação não, mediúnica. infelizmente, Senão tá eu e a Angélica lá trabalhando e... infelizmente, a única cor que entra em ressonância direta com forma pensamento é o verde-limão. Daí, a gente tem que ter muito cuidado e muita sabedoria quando usá-lo, por isso que não pode usar indiscriminadamente. Tem que dar o comando e depois tem que desfazê-lo, tá bom? E mesmo porque nós, por utilizar o verde-limão, nós acabamos não conseguindo sustentar ele durante muito tempo, afinal de contas, você tem que pensar na cor verde-limão. Se a cor verde-limão desfaz pensamento, quanto tempo você consegue segurar uma coisa que desfaz pensamento, pensando nela? É meio paradoxal, tá bom? Então, vamos pensar em formas de... Vou ensinar para vocês algumas formas de pensamento bastante úteis para vocês utilizarem na questão da proteção de vocês. Lívia, presta atenção nisso, que eu tenho que depois mandar um áudio especial lá no grupo do curso, que eu esqueci de mandar para vocês, tá? Então, a primeira forma que a gente vai criar é a pirâmide. Por que a pirâmide? Porque ela tem uma geometria sagrada. Só isso para vocês já basta por enquanto. Essa geometria sagrada, ela colabora junto com uma cor, que é a cor dourada. Então, a cor dourada já tem a propriedade de defesa, a forma da pirâmide tem a propriedade, e as duas em conjunto fazem com que a pirâmide de proteção ela tenha uma duração muito maior e é muito eficaz na proteção. Para a maioria daqueles que geralmente
estão tentando entrar em nossas casas ou tentando encher a nossa paciência ou estão perdidos, a pirâmide de proteção dourada, ela atua muito bem, tá? Ah, mas e para os outros? Os outros têm conhecimento. Então, não somente a pirâmide vai sustentar isso. Mas vamos lá, os tipos de pirâmide. Então, o primeiro comando que vocês vão dar é, com a força de meu pensamento, vou criar uma pirâmide de proteção dourada. Não preocupem em anotar, ficar desesperadas em anotar, porque, afinal de contas, daqui a pouquinho esse vídeo vai estar subido para o YouTube, vocês podem assisti-lo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, primeiro é a pirâmide dourada. Se vocês sentem que está tendo muita emanação energética para vocês, por exemplo, você pensa que se eu falar isso fica mais forte? Então, se você falar isso, fica mais forte. É importante que você também conte até 7, porque cada vez que você conta um número, você está afirmando a pirâmide de proteção. Não somente criar ela, mas contar até 7, tá bom? Cada um número que você conta, você está fazendo com que ela esteja cada vez mais firme. Se a gente coloca uma parede, as paredes externas espelhadas, eu já aumentei um pouquinho mais a minha complexidade. O que significa isso? Significa que, além dela proteger, ela reflete aquilo que está sendo mandado para a gente. Ok? Bom, vamos aumentar um pouquinho a complexidade. Vamos colocar a parede interna com isolamento acústico. Então, significa que o nosso vizinho não vai nos escutar? Significa que aqueles que estão do lado de fora da pirâmide vão ter dificuldade de ouvir o que a gente vai estar falando dentro da pirâmide. Eu já usei isso para vocês, acho que foi em alguma aula passada que eu tive que dar um comando só para colocar código de luz em vocês. Ah, tá, foi na aula que eu não gravei. Na aula que eu não gravei, eu fiz essa pirâmide com a parede interna com isolamento acústico, que eu não queria que nenhuma presença espiritual que não tivesse conectado com a egrégora ouvisse o que a gente estava conversando dentro dessa pirâmide. Se vocês quiserem utilizar habitualmente na casa de vocês, podem. Eu, particularmente, recomendo que vocês criem uma pirâmide de proteção ou uma pirâmide de proteção com as paredes externas espelhadas. Se vocês sentem no coraçãozinho de vocês que a pirâmide de proteção vai chamar muita atenção para entidades espirituais, achar que você está protegendo demais, por isso tem alguma coisa a ser invadida, tipo o paradoxo do hacker, se você coloca um pouquinho de proteção, o pessoal já acha que você está tentando esconder alguma coisa e te ataca do mesmo jeito. Você pode pedir para que essa pirâmide tenha a propriedade de invisibilidade. Então, ela vai ser invisível para aqueles que estão na faixa mais baixa de vibração espiritual. Ah, mas você não falou de colocar a pirâmide espelhada? Então, o espelho funciona. Ela só não vai ser visível a quem não consegue estar na mesma faixa da gente ou superior. Ok? Posso colocar sobre a pessoa? Pode. Aí você dá o comando de criando uma pirâmide de proteção individual. Posso colocar no meu cachorrinho? Pode colocar no meu cachorrinho. Pode colocar na plantinha? Pode colocar na plantinha. Posso colocar no Fred? Não. Se o Fred não autorizar. Então, se vocês vão colocar em alguém, vocês vão ter que pedir autorização para essa pessoa. Ah, mas o Fred é meu amigo. Peça autorização ao eu superior dessa pessoa. Vocês vão fechar os olhos e vão falar assim: eu superiora de, deixa eu ver quem está aqui, vou pegar quem está na minha tela, da Gil, que está dormindo. Eu superior da Gil. Você me autoriza a criar uma pirâmide de proteção nela? Se ela não tiver pedido, obviamente. Aí você fecha o olho e fica esperando sentir alguma coisa
de positivo ou não. Pode ter certeza que ele vai responder. Fala assim, não, eu autorizo. Aí você vai lá e cria sobre a Gil. Fala assim, não, não autorizo. Deixa ela se virar para o lado lá. Aí você não cria. Tá bom? Então, se vocês vão criar alguma coisa para outra pessoa, peçam ao eu superior dela para poder criar a autorização. Mas e se for meu filho? Peça ao eu superior dela para criar. Ok? Outras formas da gente criar, agora já mais legalzinho para a gente criar forma de pensamento. Digamos que eu vou fazer uma entrevista de emprego com o André. André é a pessoa que eu vou lá fazer uma entrevista de emprego com o André. Se eu quero que o André olhe para mim com bons olhos, eu posso criar uma forma de pensamento entre eu e o André. Então, o comando seria, nesse momento, vamos criar uma parede entre eu e o André, de maneira que essa parede tenha a cor, aí você coloca a cor que mais lhe agrada. Eu recomendaria fosse verde ou azul. Por que verde ou azul? Porque na hora que o André olha para mim e está olhando para a parede verde, apesar de não ter nada na frente dele, mas sim uma forma de pensamento, ele vai me olhar com um filtro verde, não um verde-limão, tá? Um filtro verde. E o verde, ele vai atuar no cardíaco do André. Então, as ações para comigo vão ser ações mais ligadas ao emocional, um emocional mais tranquilo, um emocional mais direto, e aí o André pode ter uma chance maior de considerar o meu pedido de emprego. Vou fazer DR com mozão. O que eu vou criar do lado do mozão? Uma parede que seja rosa, porque na hora que o mozão olhar para mim, o que vai acontecer? Vai olhar para mim com filtro rosa, vai olhar para mim e vai começar a trabalhar o campo de amorosidade. Entenderam? Então, a forma de pensamento, ela não é somente para proteção. Ela é igual o anel do Lanterna Verde. O limite de uma forma de pensamento está de acordo com o limite da sua imaginação. Só que lembrando que cada vez que você cria algo, esse algo tem um tempo de vida. Quanto mais complexo você tem esse algo, mais tempo essa forma de pensamento dura. Quanto mais pessoas você envolve na criação dessa forma de pensamento, menos é seu desgaste mental e mais ela dura. Ok? Perguntas? Sem perguntas? Então, tá bom. Tem sim. Vai lá, Pai Natan. Meditações guiadas, então, todas são baseadas em criação de forma de pensamento, né? Sustentada pelo... Elas são criadas pelo narrador e sustentada por todas as pessoas que estão recebendo a meditação guiada. Eu ia perguntar outra coisa, mas não estou conseguindo formular aqui. E esse também é o conceito de egrégora. O que é egrégora? Senão uma grande forma de pensamento do qual nós empenhamos a nossa mente dentro de um objetivo único, juntamente com o nosso emocional. E aí ela é retroalimentada. Nós alimentamos a egrégora e a egrégora nos alimenta.
Então, quando nós estamos dentro de uma egrégora e nós necessitamos de algum tipo de energia, essa energia é dada dentro daquele conjunto de mentes e corações lá dentro. E isso serve para qualquer tipo de egrégora. Então, uma egrégora dentro dos padrões de luz, fica mais fácil buscar a luz lá dentro. Por quê? Porque os padrões que foram criados de pensamentos e de emoções estão registrados dentro dessa egrégora. Na hora que você necessitar, eles vão para você. E quando você não necessitar, você projeta para a egrégora. E isso fica muito mais fácil, por exemplo, entrar em comunhão coletiva. Sabe qual a coisa mais legal disso tudo? É que se nós tivermos uma disciplina mental durante um processo de meditação guiada, nós podemos ter materialização de objetos através da forma pensamento. Só o fato de você desejar e falar, né, ou mentalmente, ou falar, verbalizar mesmo, já cria essa forma pensamento, ou é necessário que você consiga, de fato, ter uma visualização, uma coisa mais mental disso? Quando Para que você seja fala, criado. você expõe o seu desejo, você cria essa forma. Mas quanto tempo que essa forma pode vir a durar? Tem eu já li aqui que a Gil colocou. Tem um conceito, até mesmo Hélio Couto, ele fala muito a respeito desse conceito. E outras pessoas que também trabalham com a parte de visualização e manifestação dizem o seguinte: você tem que sustentar o que você está pensando e pedindo durante 18 segundos. Só aquilo. 18 segundos. Sem enfiar nada no meio. Só aquilo durante 18 segundos. E aí é o tempo suficiente para você ter uma forma, pensamento de uma duração muito maior que se torna atratora para aquilo que você está pensando. A grande questão é manter a mente focada sem que haja nenhum pensamento perturbador ou pensamento limitante ou contrário durante 18 segundos. Entendi. Deixa eu ver o que a Gil colocou aqui. Tem uma vidente muito conhecida em Minas que consegue, conhecida por materializar objetos. Eu não conheço essa vidente, não, mas isso não é tão, assim, quer dizer, não é tão fora do normal da caixinha, não. Desde que ela tenha a intenção do que precisa, consegue sustentar essa intenção, ela forma a forma pensamento. Formou a forma pensamento, ela precisa que essa forma pensamento esteja agora cada vez mais densa. E para isso ela se vale também do ectoplasma. Ela vai reveste ele de ectoplasma e daí a pouco, pum, a forma pensamento se manifesta. Nossos queridos amados mentores, algumas vezes eles têm que fazer um corpo do qual eles já não têm há muito tempo para poder interagir com a gente. E geralmente eles fazem isso por forma pensamento. Eles criam uma forma, desce o nível deles, entra nessa forma, conversa com a gente e depois essa forma é desfeita. Ou simplesmente manda essa forma para conversar com a gente, nem precisa descer até onde que a gente está.
Então, o que eu vou recomendar para vocês como prática? Pela manhãzinha, criem uma pirâmide de proteção sobre o espaço onde vocês estão. Tá? Se vocês quiserem dar uma limpada com fogo, com chama violeta, maravilhoso, falar, todo mundo já sabe criar chama violeta. Vamos com a força do pensamento, criar a chama violeta e pedir que a chama violeta saia transmutando tudo. E depois vocês criem uma forma de pensamento do tipo pirâmide de proteção sobre o espaço onde vocês estão. Ela tem duração média de 12 horas. Então, depois de 12 horas, vocês têm que dar o comando de reforçar essa pirâmide. E aí ela fica lá o tempo que vocês conseguirem sustentar ela. Quanto mais gente vocês envolvem nessa criação, mais forte e resistente essa pirâmide. E essa pirâmide, ela precisa se reforçar pelo menos uma vez por dia. Ok? Segundo ponto, e esse é um ponto bastante importante. Antes de vocês acharem que estão sendo obsediados, se envolvam, imaginem se envolvendo completamente na luz verde-limão. Tá ok? Por quê? Porque isso vai limpar a mente de vocês, e limpando a mente de vocês, e limpando qualquer forma de pensamento de projeção sua ou de outras pessoas, vocês vão poder ter certeza ou não se estão sendo atacados. Às vezes, somos inimigos de nós mesmos, e estamos criando uma forma de pensamento que está parecendo que tem um obsessor ali. Tá bom? Ah, mas e se tiver o raio do obsessor? Agora eu vou ensinar para vocês a forma de pensamento master para a gente poder encerrar a nossa aula. Se vocês sentirem uma presença, já passei verde-limão, estou sentindo, continuo sentindo essa presença, vocês vão criar o seguinte, vocês vão criar uma pirâmide de contenção e transporte. Não é de proteção, é de contenção, para poder reter o que está ali dentro. Aí eu vou contar até 7. Criou? Beleza. Agora vocês têm que ligar o aspirador. Então, vocês dão um comando para aspirar formas de pensamento, miasmas e seres espirituais para dentro dessa pirâmide. E aí vão contar até 7. Como eu falei, não fiquem doidas querendo anotar isso. Basta somente assistir a aula depois. E por último, vocês vão dar o comando de encaminhamento. Então, neste momento, vamos encaminhar essa pirâmide aos senhores guardiões da equipe da ponta de lança. E conta até 7. É só isso. E toda vez que vocês me pedem, por exemplo, Bruno, eu acho que tem alguém aqui em casa, é exatamente isso que eu faço, encaminho para a ponta de lança. A pessoa lá na ponta de lança vai encaminhar em amor o lugar devido. É exatamente isso, a pergunta que eu fiz esses dias. Aí vocês ficaram rindo de mim porque eu usei a palavra em amor. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Só um minutinho. Então, o encaminhar em amor é simplesmente caminhar dentro das leis divinas. Sim, é com o sujeito que foi capturado, tá bom? Então, quando vocês encaminham para a ponta, acontecem essas 3 coisas que eu citei para vocês. Ok? Dúvidas sobre encaminhamento, dúvidas sobre essas criações mentais de proteção, dúvidas com relação ao bônus que eu dei para vocês de criar um filtro na frente da gente para poder melhorar um pouco mais as nossas relações? Algum comentário? Se eu posso repetir. Do tem filtro? Como criar um filtro virtual? Como criar um filtro virtual? Tem, é só criar entre você e o computador.
Marta funciona da seguinte maneira: você vai fazer um comando tipo, vamos criar na minha frente uma parede da cor, por exemplo, da cor verde. E aí essa parede, e aí conta até 7 para poder firmar essa parede. E essa parede, ela não existe se você não tem visão mais aberta. E toda vez que a pessoa olha para você através dessa parede, né, porque ela não está lá de verdade, é só um pensamento, ele vai estar te olhando através de um filtro da cor verde, por exemplo. Isso faz com que ele tenha respostas dentro dessa cor, porque ela trabalha o cardíaco, por exemplo. Isso tende a harmonizar o campo cardíaco dele, o campo das emoções, e fica mais fácil de você lidar com a pessoa com esse filtro. Tá bom? Caso vocês queiram utilizar. É isso mesmo, como se fosse uma parede de vidro na sua frente da cor que você escolheu. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, você tem assim, uma lista das cores para que serve para a gente poder usar. Eu ponho para vocês depois. Lá no Legal. grupo. E a segunda, o Fred deu uma ideia legal aí de fazer virtual. Teria como fazer, por exemplo, essa parede num perfil de Instagram, por exemplo? Teria. Você pode, eu vou inclusive falando nessa parte virtual, depois eu coloco para vocês lá no grupo sobre vampirismo virtual. Você pode projetar no seu perfil e toda vez que alguém acessa o perfil, ele tem aquela cor, como se fosse um filtro mesmo, só que você tem que lembrar sempre de que tem que ser reforçada aquela parede, afinal de contas, a única pessoa que conhece que tem aquele filtro é você. Então, você tem que dar a sua energia mental de tempos em tempos para aquele filtro se manter ali. Quanto tempo será que ela dura? Não sei, nunca fiz o teste. Vamos fazer no Instagram da Sanga? É uma boa, é um bom protótipo. O pessoal pitaqueiro aqui do lado, eles vão me encher a paciência depois. O pessoal fica dando pitaco aqui do lado e diz que já existe uma, ela é dourada na Sanga. Mas a gente pode testar. E será que da estação tem? Acho que tem o perfil da estação e da Golden Walker também, né? Tem o da estação, ele é rubi dourado. O do Golden Place, ele é dourado também. O sol da estação tem um rubi na frente, um rubi dourado. O pessoal que está dando pitaco, eu nunca vi. Então, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. Acho que é isso. Acho que de forma pensamento eu já ensinei para criar, ensinei a descriar, falei sobre complexidade. Quanto mais complexo for a forma pensamento, mais ela é resistente. Quanto mais pessoas pensando, mais tempo ela dura e também maior é a resistência. Forma de você utilizar delas é simplesmente infinitas, tá? A única coisa que você precisa ter é uma certa disciplina mental para poder começar a pintar. Rubi seria vermelho? Sim, rubi é vermelho, só que é um vermelho brilhante. E com isso você pode fazer N coisas com ela. Então, por exemplo, eu dou o curso de cromoterapia intuitiva. Aí eu preciso, digamos que eu estou atendendo um paciente e não tenho lâmpada. O que eu faço? Eu posso projetar a cor que eu quero. Fico em dúvida ainda sobre o que é opalina. Depois eu mostro para vocês o que é uma opalina.
Peraí, pode repetir o quê? Pode repetir para onde vão quem são encaminhados para a ponta de lança? Não, não posso. Eu falei em off. Então, se você faça essa pergunta lá no grupo do WhatsApp, e eu vou responder lá. Aqui eu não vou deixar registrado neste vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, nós temos um grupo de estudo e mediunidade, acolhimento da mediunidade, do qual nós aprofundamos mais sobre esses assuntos. O link está aqui na descrição. Entra, e então, se você ficou curioso com o que eu falei agora há pouco sobre encaminhamento, você vai ter que entrar e me perguntar lá no grupo, tá bom? Não deixei registrado aqui no vídeo, então existe um pedacinho do qual você não teve acesso. Se o Opala é azul, não. O Opala tem de várias cores, e a Opala que eu faço comando, ela é branco brilhante, semelhante à pérola. Deixa eu ver o que mais. Teve uma outra pergunta aqui. Não, foi só isso. Maravilha? Então, já sabem como proteger a casa de vocês, já sabem como proteger a si mesmo de uma forma mais light. Tem muito mais do que isso, mas só essa forma assim já está bem light, já é o suficiente para vocês fazerem a proteção mínima. Ensinei a vocês a desfazer forma pensamento, tá bom? Então, se necessário, verde-limão, e utilizem com sabedoria o conhecimento sobre formas de pensamento, tá bom? Depois vocês querem criar alguma coisa ali só para testar o conhecimento de vocês, depois não ficam com medo do que vocês criaram. Alguma pergunta final? Então tá. Então vamos fechar os nossos olhos. Para a gente poder dormir bem. Então, pedimos nesse momento, através dessa conexão de mentes e corações, que todos sejam abençoados, iluminados, protegidos e resguardados. Que todos nós tenhamos uma boa noite de sono. Que todos nós tenhamos clareza em nossos processos. Que possamos estar sincronizados com os nossos propósitos. Que todo e qualquer irmão e irmã que porventura estejam nos nossos lares possam ser encaminhados em luz e amor. Deste momento em que nós vamos adormecer até o nosso despertar. Que toda e qualquer conexão espiritual indevida, ou contra o nosso livre-arbítrio, seja rompida. Que desça sobre nós as bênçãos da egrégora, para que todo o conhecimento dado no dia de hoje, ou a partir do dia de hoje, possa receber frutos de uma profundidade cada vez maior. Que sejamos livres da prisão da nossa própria autoignorância. Que todo o conhecimento venha para nós com sabedoria, alegria e glória. Que nossos caminhos sejam limpos e abertos. Que a prosperidade sempre bata a nossa porta e que nós tenhamos sabedoria para aproveitá-la e compartilhá-la. Que assim seja e assim é. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Que vocês sejam resguardadas, protegidas e iluminadas. Que assim seja e assim é. Beijo no coração e sigam todos na luz. Namastê. Tchau, tchau.